Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto em que nos dedicamos e nos consagramos ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículos 8 ao 17. João, capítulo 14, versículos 8 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, agora falando com Ele em oração. E não só isso, mas ouvindo a voz de Deus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos agora na Tua presença com muita alegria no coração, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E por esta causa, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui para sentir a Tua presença em nosso ser. Estamos diante de Ti, Senhor, para contemplar a beleza da Tua santidade, para aprendermos mais de Ti, para que o Senhor sempre venha nos mostrar o
caminho da justiça de Deus que devemos seguir, para o Senhor nos ensinar os preceitos divinos, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Nos orienta, Senhor, nos dá a instrução, nos ensina sobre o Espírito da verdade. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje, Palavra do Senhor, é Pai Nosso que estás na terra. Vou repetir, o tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, é Pai Nosso que estás na terra. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve visões e viu face a face o nosso majestoso Deus e revelou então a pessoa divina no livro de Apocalipse. João viu a Deus e neste texto que nós lemos do sermão João, capítulo 14, versículos 8 ao 17, o desejo de Filipe era o de ver Deus, quando ele disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Em resposta a este desejo de Filipe, Jesus disse: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus aqui responde a este pedido de Filipe com 3 questões, mostrando que quem vê a Jesus, quem olha para Jesus, vê o Pai eterno. Toda e qualquer pessoa, pelo menos em sua maioria, tem um desejo de ver a Deus. Porém, rejeita a única maneira de vê-lo, que é por meio de Jesus Cristo. Jesus foi muito enfático, muito claro, quando disse: quem me vê, vê o Pai. Logo, quem olha sem preconceitos, despojado de qualquer julgamento religioso ou humanístico para Jesus, certamente verá Deus. Logo, para conhecermos o que Deus é, só temos que olhar para o Filho, Jesus Cristo. Quem verá Deus de verdade, é preciso crer de verdade que Jesus fez uma obra majestosa. Quem verá a Deus de verdade, é preciso crer de verdade em Jesus, pois toda obra que Jesus faz na terra ou no céu vem do Pai eterno e ela é realizada por meio do Espírito Santo. E para crer nisto, não há outra forma. Preste atenção. Não há outra forma
a não ser por meio da fé em Jesus. Jesus e o Pai Eterno são um em unidade, ou seja, em sua essência. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículos 25 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Preste então atenção. Eu e o Pai somos um. Jesus, em um dos momentos dialogando com seus discípulos, disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Significando que Jesus é o caminho, ou seja, um meio de acesso para Deus. Que Ele é a verdade, isto é, que Ele trouxe a este mundo em que vivemos a verdade absoluta da vontade de Deus e da salvação da humanidade da condenação eterna. Que Jesus é vida, ou seja, somente Jesus pode nos conceder a vida eterna no céu e na terra. Jesus enfatiza para crermos nele. Creia em Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Quem crê em Jesus, diz aqui a palavra que nós lemos, que fará as obras que Jesus faz e até maiores obras, no sentido de sua amplitude. Ou seja, Jesus exerceu o seu ministério em Jerusalém, circunscrito a Israel. Mas nós, através do Pai, que é quem faz as obras, faremos a obra de Deus circunscrita a todo o mundo. E assim, tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, em harmonia com o caráter e com a vontade de Deus, Ele fará ao nosso favor. Jesus termina esta parte do diálogo com os seus discípulos sobre o consolo e a promessa, dizendo que se eles realmente amam a Deus, então espontaneamente obedeceriam aos mandamentos de Jesus. Se amamos a Deus, então obedecemos aos mandamentos, aos preceitos, aos estatutos, aos juízos de Deus. E por isso que ele disse aos discípulos, é extensivo a todos nós que nos colocamos como sendo cristãos.
Jesus termina esta parte do diálogo com os seus discípulos sobre o consolo e a promessa, dizendo que se eles realmente amam a Deus, então estariam a viver segundo a vontade de Deus. E esta parece ser uma pergunta intrínseca a nós mesmos. Será que nós amamos a Deus? E para responder a esta indagação, o que nós temos que realizar é obedecer a Deus em toda sua plenitude. Jesus, na sequência desta conversa com seus discípulos, promete a vinda de um conselheiro, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre. E isto é muito especial para mim e para você. Porque Jesus disse que este Espírito da verdade, presta atenção, o Espírito Santo é o Espírito da verdade absoluta. Este Espírito nos foi revelado e por isso o conhecemos porque este Espírito vive em nosso coração. A pessoa e o poder do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo está em nós, aqui na terra. Indo ao encontro do tema do nosso sermão, Pai nosso que estás na terra. Eu vou repetir este momento do nosso culto, porque é um momento de reflexão intrínseca de cada pessoa, de cada ser humano. A pessoa e o poder do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo, está em nós aqui na terra. Me dá ao encontro do que nós colocamos como tema do sermão de hoje. Pai nosso que estás na terra. E, portanto, viver com e para o Espírito Santo é essencial para uma vida cristã abundante de alegria, de paz. Preste atenção. Eu desejo encerrar este sermão apresentando então por meio das Escrituras a grande obra que Jesus realizou para a minha vida e para a sua vida. Sabendo na minha mente, e que você saiba na sua mente, isto é, na sua alma, no seu intelecto, que a obra que Jesus realizou para a minha vida e para a sua vida, ela é testificada no nosso coração. Que Jesus, em todo o tempo, e o tempo todo, está comigo. E a partir desse momento, estará para sempre com você. Mas para isso é preciso
o arrependimento de pecados. E para isso é preciso confessar de verdade no seu coração que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor. Pai nosso que estás na terra, está neste momento com você, por meio do poder do Espírito Santo. Colossenses capítulo de número 2, versículos 8 ao 15, mostra esta obra de Jesus em nosso favor. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, versículos 8 ao 15. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Presta atenção, eu vou repetir este primeiro versículo de Colossenses capítulo 2, versículos 8 ao 15. O versículo 8 diz: tenham cuidado, para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, isto é, do pecado. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, com Jesus, no batismo. E com Jesus foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Eles nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus removeu os nossos pecados, a nossa dívida para com Deus, e pregou na cruz. Pregou na cruz todas as nossas iniquidades, toda a nossa dívida, e com isso ele nos despojou
de estarmos escravizados às filosofias humanas, vãs e enganosas, principalmente em nosso tempo de proliferação dos meios de comunicação. Portanto, presta atenção que eu vou falar para você. Portanto, nós não podemos enxergar Jesus apenas no céu, num lugar distante ou muito longe de nós. Não podemos enxergar Jesus num lugar inacessível ou sempre a pensar, estarei um dia com Jesus no céu. De outra maneira, nós devemos ver Jesus na nossa mente. Nós devemos ver Jesus no nosso coração. Filipe disse: mostra-nos o Pai, Senhor, isto nos basta. Ao que Jesus respondeu, ou perguntou: Filipe, como você não ver o Pai? Estou falando em outras palavras. E aí ele afirma enfaticamente: quem ver a mim, vê o Pai. E vou responder, e vou repetir, melhor dizendo, o que disse há poucos instantes. Devemos ver a Jesus na nossa mente e no nosso coração. E assim dizer: Pai nosso que estás no céu. Como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Como Jesus também nos ensina agora ou seja, estamos neste momento também, a partir deste sermão, desta mensagem de hoje, habilitado a bradar e proclamar: Pai nosso que estás na terra. Deus que está no meio de seu povo, agindo em favor de seu povo, intercedendo pelo seu povo, guardando, protegendo e mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isto pelo poder do Espírito Santo. Pai nosso que estás na terra. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos fazer uma oração final. E a oração de hoje será a oração que
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Senhor. Shalom Adonai. E assim terminamos mais um culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.